Vamos dar, então, reinício à nossa sessão da tarde. Lembrando a todos que o certificado será encaminhado por e-mail e todas as palestras, as apresentações das palestras serão disponibilizadas depois, posteriormente, no site e provavelmente todas as gravações também das apresentações serão divulgadas. Repito que existe uma pesquisa dentro do material que foi entregue, que é muito importante que as pessoas preencham para nós. Acho que ela vai nos ajudar a melhorar o seminário do ano que vem. Então agora nós vamos passar a terceira palestra do dia, Desenho e Marco Lógico para Avaliação de Programas, que será apresentada pelo nosso palestrante Vitor Maia Sena Delgado, que é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília, tem mestrado em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais e é doutorando em Demografia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é pesquisador da Fundação João Pinheiro em Minas Gerais. E como debatedora, temos o prazer de receber aqui a nossa professora Marília Pata Ramos, foi consultora do projeto que nós, da Secretaria da Fazenda, em conjunto com a FEA e a Secretaria da Saúde, desenvolvemos. Ela tem formação, é graduada em licenciatura e bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Sociologia pela Purdue University. Concluiu pós-doutoramento no programa Vilmar Faria, de Análise Quantitativa em Políticas Públicas, no Population Research Center da Universidade do Texas. Na sua trajetória profissional, possui experiência na área de Sociologia, com ênfase em pesquisas quantitativas, atuando nos temas prioritariamente políticas públicas, envelhecimento populacional e desenvolvimento regional. Publicou nas revistas Contemporary Sociology e na revista Journals of Gerontology, nos Estados Unidos, além de ter outras publicações em revistas científicas brasileiras. Faz parte do comitê editorial da revista Redes, do PPGDR da Unisc, é revisora de periódicos nacionais e internacionais e consultora da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, em conjunto com a FEE, para avaliação de políticas públicas. Atualmente é professora titular e pesquisadora no programa de mestrado e doutorado em desenvolvimento regional da Universidade de Santa Cruz do Sul, no Departamento de Ciências Humanas dessa universidade. Então, sem mais, passo a palavra ao nosso palestrante, Vitor Delgado, por favor. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, conhecendo Porto Alegre, não tinha vindo na cidade ainda, e representando a Fundação João Pinheiro. Vou pedir licença para ficar de pé também, porque para mim é um pouco mais tranquilo. E vou falar aqui de desenho marcológico para avaliação de programas. Um tema que é ainda um pouco, a gente vê pouco em palestras ainda, a gente explora um pouquinho mais isso aí. Bom, marcológico, Então, como vocês podem ver, até pela análise do currículo, eu tenho pouca experiência, Mas quem tem pouca experiência se baseia na experiência dos outros, Então, a gente vai começando aqui definindo, marcológico, mas eu vou fazer meio que um resgate, Marcológico representa princípios de política de planejamento estratégico, Então, marcológico não é nada muito, não é um mistério, Planejamento, todo mundo que já viu planejamento, já viu um plano de trabalho, vai entender o que é marcológico. Só que ele tem umas armadilhas, ele tem algumas dificuldades, por isso ele precisa de uma definição específica. Como eu coloquei aqui, todo programa necessita de um planejamento que insira em um plano maior de Estado ou de governo. Então, lá em Minas Gerais, a gente tem uma coisa específica de Minas, que é o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. Nos outros estados, a gente tem o Plano Plurianual, que é aquele plano que o Estado faz para quinquenal, até para o período de governo seguinte, estabelecendo o que ele visa como metas de longo prazo. E você precisa inserir também um programa, você vai começar um novo programa de governo, ou um novo programa específico,
dentro de uma teoria que o justifique. Né? A gente vai ver isso ao longo da apresentação. Mas, como todo programa ainda no Brasil, o principal motivo, né, para o surgimento do programa é político. Né? Então eu coloquei aí alguns temas. Né? Primeiro, o programa, como surgem os programas? Né? O programa surge mesmo por vontade política. Né? Mesmo que seja um programa de resgate, um programa de algum emergencial, ele surge por vontade política. Né? Recurso financeiro, contexto, estrutura e teoria entram, né, também para complementar a formação de programas. Bom, aqui, então todo projeto tem implícito, né, tem um modelo causal. Mesmo que ele seja formado, né, por vontade política. Deu na telha de fazer um programa, né, tem que ser para creche para criança. Né? Bom, isso aí não surge do nada. Né? Ele surge com vazamento, às vezes, na literatura, os políticos são bons para pegar os ventos que estão soprando, né, aí, e usar isso para colocar em políticas que, às vezes, né, tem algum embasamento. Então, tem aquele negócio, aquela frase famosa do Keynes, né? Como é que é? Todo político é um economista defunto, uma coisa assim. Né? Então, por trás dos programas aí tem um economista, talvez, às vezes, não defunto, mas por trás do programa tem uma teoria né, que o justifique. Não é tarefa simples, né? Os problemas sociais, às vezes, são, como colocamos aqui já colocaram antes de mim nas apresentações, né? Boas apresentações, a da Marta, também a do Dani, né? Não é uma tarefa simples você mensurar isso ou você qualificar isso. Tá? A gente vai tentar ver a importância do desenho lógico para isso aqui. É difícil estabelecer cadeias de causalidade, né? E, assim, é difícil de definir os mecanismos para enfrentar o problema. E, frequentemente, os marcos lógicos que a gente vê nos programas sendo implementados, eles são fracos ou capengas. Né? Tipo, você não vê um marco lógico bem estruturado. Você vê um programa bem estruturado, mas o marco lógico ainda não é um programa, né? Não é o projeto do programa. Bom, aqui no planejamento, isso aqui tirando por base Minas Gerais. Né? O que tem lá no PMTI? Né? Tem objetivos, metas, ações até chegar em indicadores. Né? E o que a gente quer avaliar é resultado. Né? Então, a avaliação geralmente se concentra aqui embaixo, nos resultados. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que um correto, né, um desenho lógico correto, um marco lógico correto, a gente pode, né, avaliar todas as outras etapas aí que são também importantes. Né? Tem que avaliar os objetivos também as metas, né? As ações e tudo mais. E com o desenho a gente consegue ver onde pode estar os problemas dos programas, onde a gente deve atuar. Bom, isso aqui é o ciclo da política de avaliação, né, de uma avaliação. Então aqui a gente tem a identificação do problema, né, formulação da política, que entraria aqui o marco lógico, o desenho, né, implementação, aqui o desenho da avaliação, né, estou fechando aqui, né, pesquisa de avaliação e o feedback. Isso numa roda que, né, sempre que você tem o resultado final, isso pode propor novas políticas, e assim continuamos. Né? E a parte do marco lógico vai atuar nessa parte, né, que está ali, fase de desenvolvimento ex ante, né, antes do programa começar a atuar, ou em tese deveria ter um marco lógico fechadinho antes do programa começar. Bom, aqui tem uma planilha tirada do Michael Bamberger, do Banco Mundial. Né? Então, qual é o estágio que você está? A avaliação do problema das necessidades, né? Aí você faz uma pergunta, qual é o problema que esse programa procura solucionar? Né? Então você tem uma estratégia de avaliação para cada um desses
desses tópicos, né? Estabelece o objetivo, aqui você tem quais são as alternativas do programa, seleciona o programa apropriado, né? Implementação, operação, resultados e eficiência do programa. Ok? Eu não vou passar mais detalhes da planilha, mas se for o caso a gente volta aí no final. Construção de marco lógico é auxiliado pelos itens de planejamento, mas como eu enfatizei anteriormente, não é o planejamento propriamente dito. Tem mesmo um projeto do programa. Tem gente que apresenta o projeto como se fosse um marco lógico. Ah, está aqui um marco lógico. Não é isso, né? Marco lógico é um conjunto, isso aqui pode parecer um pouco vago, vou definir mais para frente. Marco lógico é um conjunto de estruturas e modelos que nos permitem compreender o programa por inteiro. Então são modelos alternativos, se tiver mais de um modelo para tratar da educação, né, da saúde. Eu tenho mais de uma forma de tratar os filhos de mães carentes, etc. Então, necessariamente você tem que ter, né, uma definição de público-alvo, né? Então, quem você visa atender tem que estar bem estabelecido, até para você julgar se esse programa funcionou ou não. Né? Às vezes fica muito conveniente você ter um público-alvo muito amplo, né? Ou então muito não fechadinho, então você não tem um público-alvo muito delimitado, aí, né, qualquer coisa que funcionar ali dentro está valendo, né, dentro do seu programa. Então você tem que ter essas características, tem que definir implementação, tem que, né, avaliação de recursos humanos, de capital, né, recursos financeiros também, tem que ter todas essas etapas aí serem cumpridas, tá ok? Aí sim eu coloquei o Bamberger aqui, né? Ressalto que o marco lógico deve nos servir para pensar de forma mais analítica, né? Então é uma ferramenta para ajudar a pensar sobre o programa, né? Tem uma brincadeira que ele é simplesmente fazer setinhas, né? Mas depois eu entro no modelo de fazer setinhas, caixinhas, né? O que determina o que... Mas é mais do que isso também, né? Isso é uma brincadeira. Então a gente identifica as relações entre componentes do programa, né? E relações internas, como é que esses insumos vão virar atividades e como é que essas atividades vão virar, né, os produtos e os resultados e indicadores que a gente tem. Não é suficiente simplesmente listar os indicadores e estabelecer metas para ele, embora isso seja necessário, né? Identificar os principais, passei um, né? Classificar os objetivos e metas, isso fica claro com o marco lógico. Identificar os principais indicadores para monitoramento e avaliação, né? Então você vai ter indicadores para monitorar a partir, né, com esse programa? Sim. Então quais são? Quais serão, né? Então, identificar as principais premissas, né? Então todo programa tem as suas premissas para o fundamento e elas estão explícitas quando você faz isso. Desenvolver, aqui eu acho que não sei se é novas, acho que é novas, fica mesmo, novas perguntas para avaliação, né? E também você consegue visualizar como o contexto pode afetar cada programa específico. Bem, aos poucos a gente entra nos detalhes. Então é mais ou menos um roteiro, um plano de trabalho, né? Então, o que vai ser feito, como, né? O que precisa ser feito, como vai ser feito, né? Até chegar na ponta final. Então permite esclarecer a sociedade, aos planejadores, né? Então, brinquei aqui, pôr tudo no papel, né? Então você coloca, anota tudo o que os gestores dos programas estão pensando. Muitas vezes não se tem uma ideia clara do que o projeto está fazendo, né? Então, às vezes conversando com o diretor mesmo, né, num tete-a-tete, eles falam, é assim que a gente quer, é assim que esse é o nosso público-alvo, e você tem que colocar um delimitador para isso, né, que é importante, e até para eles, é isso mesmo, né? É isso que está aí dentro. Bom, desenho do programa, o Bamberger, que eu coloquei aqui, Michael Bamberger, ele gosta de separar desenho e marco lógico, né? Desenho seria como, né, marco lógico seria a estrutura maior, né? Como o programa se insere no contexto da literatura, no contexto social, e desenho é a implementação propriamente dita do programa, né? Como o programa irá atuar, prevendo a cadeia de atuação da maneira mais completa possível.
E o desenho mesmo é um desenho, é um design, né? Então, são as setinhas. Identificando possíveis incentivos contrários, isso aqui é importante, né? Então você tem que ver o que pode dar errado também, né? Um clássico aqui, né? Tipo, insumos, atividades, produtos e objetivos, né? O que você vai usar de insumos? Quais são os recursos que você vai aplicar no programa? Pessoal treinado, né? São vacinas, dependendo do programa, né? Você tem uma série de insumos para elencar, né? As atividades são como os insumos vão ser utilizados, né? Os produtos derivados dessas atividades, os objetivos finais, né? Que a gente pode colocar mais dessa forma aqui, mais completo, não sei, né? Colocando também aqui do lado, né? Contexto econômico, né? Contexto político, tudo que influi, né? Nesse fluxo, nessa cadeia de resultados aí, de insumos para resultados, né? O Bamberg coloca no final, esse aqui é dele, esse anterior era meu, coloca até no final de sustentabilidade. A gente quer que esse programa se mantenha com o tempo, né? E sim, a avaliação de impacto entra logo depois do resultado. Né? Bom, entender esses componentes do desenho do programa e do seu marco lógico é fundamental para que possa medir o impacto. Né? Então, como eu disse, você tem que definir público-alvo, né? Tem que definir quais foram qual a estratégia de implementação da política que você está adotando, porque aí sim fica mais fácil de avaliar o impacto do programa. Né? Se você tem um público-alvo que, isso aqui é o Bolsa Família, vou comparar com quem? Se você não tem uma definição de com quem, né, você vai comparar, aquilo vai parecer que dá muito resultado ou dá, né, pouco resultado. Você não está comparando com os grupos corretos, por quê? Não é porque você fez uma metodologia errada, é porque você fez um desenho errado. Né? Às vezes acontece de não encontrar impacto simplesmente por falha nesse processo aqui. Né? Então você pode avaliar o porquê de não ter havido impacto. Permite obter também uma previsão de quais fatores sociais mediadores são mais importantes, né? E quais não são. E você expõe a lógica explicitamente. Né? Acho que eu vou dar uns exemplos aqui. Esse aqui é um exemplo legal. Né? Esse aqui é um programa de desenvolvimento, é um programa de microcrédito. Né? Isso aqui é mais ou menos um marco. Né? Esse aqui é um desenho, lógico, do programa. Né? Bom, aí você identificou o problema. Mulheres têm acesso limitado a oportunidades econômicas, né, devido à falta de acesso ao crédito e outros recursos produtivos, né, e ao controle social. Então, existem pessoas que não têm acesso ao crédito. Se elas tivessem crédito, né, estariam produzindo mais, suas beneficiaria elas e as suas famílias. Né? Então, os azuis aqui são os resultados positivos e os amarelos os negativos. Isso tudo pode estar previsto antes mesmo do programa, né, funcional. Você tem uma lógica, né, pode estar previsto e pode ajudar também a ver as coisas imprevistas. Né? O que aconteceu de imprevisto? Em qual etapa dessa cadeia estava aqui? O que não estava previsto. Né? Então você oferece crédito. Aí elas criam empresas. Né? Vão seguir pelo menos a primeira cadeia positiva aqui. Né? As empresas geram lucros, né? Esse lucro melhora o bem-estar da família no curto prazo, né? Ele é reinvestido, a empresa continua, né? E você tem melhorias econômicas. Aqui nesse lado aqui, não sei se está muito pequeno, né? Mas melhora permanente do bem-estar familiar, nutrição, saúde, outras etc. Coisas que melhoram a família, né? Gastos microeconômicos lá, da família, por conta desse projeto, desse programa. Bom, todos os resultados negativos não são difíceis, né, de se ter aqui, né? Bom, primeiro, elas não criam suas empresas aqui. Se elas não criam, o programa falha lá na ponta, né? Estou dando dinheiro e não está tendo, né, benefício para essas famílias. Por quê? Elas não criaram, né, as empresas que se pretendiam, né? Ou então, né, tipo, o marido pega o dinheiro que ela sobra das mulheres, né? Então tomou lá na mão grande o dinheiro que ela está para eles, para elas, né?
ou então elas usam esse dinheiro, em vez para fomentar a produção, para pagar dívidas, né? Ou usa aqui para pagar o casamento da filha, ou o que seja, né? Para outras coisas que não seja a melhoria do bem-estar aqui. Tudo bem? E até mesmo a dificuldade de se manter o negócio. Então, são várias coisas que a gente poderia até elencar outras aqui, podem dar errado. São muitas coisas que podem dar errado, são várias etapas que um processo tem, são vários pontos críticos, né, que tem que ser analisados. Isso vale para qualquer programa. Né? Você não vai acertar sempre, mas te ajuda a nortear o caminho. Nós fornecemos ferramentas para diagnóstico, identifica os atores envolvidos, né? Indivíduos ou instituições que podem ser afetados pelo projeto, direto ou indiretamente. Né? Foi falado desse negócio aí, né? São um aspecto indireto, né? Aumenta o número de divórcios. Isso eu acho que, até no caso do Progresso, existe. Eu não sabia que tinha um caso para o Progresso, é o programa mexicano. Eu não sabia que tinha para o caso brasileiro. Bom, então você tem esses efeitos indiretos e diretos que são derivados do programa identificados. Riscos e conflitos que interferem no êxito, né? Identifica os interessados nesse programa aí. Né? Então, muita coisa tem efeitos que a gente tem que, né, sempre prever o efeito negativo. Vou contar uma anedota aqui que também ajuda. Né? Estou trabalhando lá na Fundação João Pinheiro, lá de Minas Gerais, há pouco tempo. Né? E chegou um dia, telefonou um prefeito lá de um município, né, que é perto do Espírito Santo, não sei se é Setubinha ou coisa desse tipo. Teria que olhar de novo qualquer município. Mas ele perguntou, o IDH, né? O IDH aqui do meu município tá alto, não sei o que. Eu perguntei, tá alto? Se eu não me engano é 0,71, né? Aí eu fui lá conferir, é esse mesmo IDH do seu município. Aí ele chegou para mim, teria como ser mais baixo, não? Porque meus vizinhos aqui tem IDH mais baixo, não sei o que. E eles ganham um benefício, né? Porque o IDH é mais baixo. Aí o que eu vou falar para ele? Se eu não fizer, né? Acho que a Marta falou, né? IDH, renda, né? Educação e saúde, né? Um componentezinho para cada um daqueles. Né? Na educação, no caso, tem uma que responde mais rápido, que é taxa de atendimento. Né? Então, além do analfabetismo, analfabetismo e taxa de atendimento. Aí que eu poderia falar para ele? Eu não poderia falar nada, né? Então não melhora o atendimento aí, porque aí você vai ficar, né, igualzinho os seus vizinhos. Né? Que é muito perto da nota de corte dele, é 0,69 e ele é 0,71. Né? Então, né, por conta disso, ele deixava de receber. É um incentivo que tem. É fácil, esse de critério de corte é fácil de ser previsto. Né? É um erro de vazamento. Mas, né, dá para prever, isso não é impossível. Pode acontecer. Identifique o problema central. Né? O problema central que você quer resolver é crédito para as mulheres? É isso. Como a gente vai atuar? Né? Estabelece causas e consequências. Então, isso aqui é que permite a gente chegar na cadeia final. Se esse seu modelo está correto, vai ser daquela forma ali. Ele pode estar errado, mas pelo menos você colocou ele, né, explícito ali. Pode estar errado, né, vamos ver onde está errado. Então, auxilia na concepção e na previsão de um tempo de maturação também. Todo mundo reclama, é muito difícil saber quando funciona um tempo de política pública, né? Quando ela começa a dar efeito. Né? Com um desenho morfológico, você pode tentar prever quanto que isso vai demorar, né? Quanto tempo que vai demorar para você ter já um impacto daquele negócio. Isso aqui também é do Van Berger, né? Esse gráficozinho, onde ele colocou o efeito, porque, só voltando aqui, né? Isso aqui envolve um período, né? Um período de tempo que está correndo enquanto você está, né, comprando os insumos, fazendo esses insumos virarem atividades até chegar lá na ponta final. Né?
casando com seus objetivos, isso aí leva um tempo. Né? E esse tempo aqui a gente nunca sabe qual que é o tipo do projeto. Se ele é um tipo, alguns a gente sabe, né? Mas com desenho lógico fica mais fácil de visualizar isso. Né? Qual que é o tipo do projeto? Esse aqui é um meio que imediato, né? Tipo esse tipo C. Implementou o projeto, já teve o efeito. Né? Raramente a gente vai ter projeto desse tipo. Né? Seria um caso de uma construção de uma ponte. Né? Construir uma ponte para chegar do outro lado do rio, o resultado é esse. Né? Ou então de uma, sei lá, de segurança pública. Às vezes um programa lá que parece que aconteceu isso, né? De Minas Gerais, Olho Vivo, né? Que é que faz câmeras para detectar infratores. Parece que ele teve um efeito em curto espaço de tempo, colocar as câmeras e ele teve um efeito de corte. Né? Os resultados apareceram rápido, mas a maioria dos projetos a gente vai ficar entre o B aqui, né, e o C. Será que ele é um projeto que, o A e o B, né? Será que é um projeto que se dissipa no tempo ou ele vai ganhando momento e crescendo cada vez mais? Né? Então, isso pode ser explicitado também. Né? Eu imagino que seja desse tipo A, tem que sempre ter um reforço. Né? Ou então eu imagino que posso dar o turn-off, né? O Bolsa Família teria que ser esse, né? Tipo, o tipo B. Né? Você desliga o projeto, ele vai pro, né? As pessoas saem da pobreza e assim vão. Né? Teria que ser, talvez, não. Isso aí tem que estar bem definido. Né? Coisa que muitos poucos projetos no Brasil têm. Então, às vezes, você pode fazer um bom desenho, né? Mas mesmo assim não consegue alcançar os impactos, né? Por conta de problemas em implementação. Né? Então, os problemas reduzem a efetividade, né? Que reduz o potencial que aquela política poderia ter feito. Você colocou as crianças na escola, mas não deu um professor decente. Então, não tem o potencial que crianças na escola poderia ter em termos de proficiência, em termos de qualidade da educação, etc. São alguns grupos mais beneficiados que outros, já foi falado aqui, né? Então, é o famoso erro de vazamento, né? É chamado de erro de inclusão. Também pode ser. Sustentabilidade e replicabilidade, né? Então, quer dizer, quando aquele programa não se aplica no scaling up, que eu estou chamando aqui, né? Você aumentar o programa. Às vezes ele funciona numa comunidade pequena, mas não numa que é maior. Ou então que funciona para o México, não funciona aqui e vice-versa. Né? Então, você consegue, né, medir se isso aqui está ocorrendo ou não. Né? Então, eles são aliados, né, que auxiliam na metodologia de avaliação de impacto. Está se dando muita ênfase à avaliação de impacto, é importante, mas nem tudo é avaliação de impacto. Né? Eu mesmo estou dentro de um programa lá, na Fundação João Pinheiro, que não é avaliação de impacto, é avaliação de viabilidade econômica. Uma coisa muito tradicional assim, de economia. Né? Mas também pode ser usado para avaliar um programa. Né? Viabilidade econômica também funciona. Por que não? Na verdade, uma avaliação de impacto, né, no final ela teria que fazer uma viabilidade econômica. Né? Usar o recurso aqui é melhor do que em tal outro, né? Uma questão que aparece muito. BPC é melhor que Bolsa Família, né? BPC para os velhos, Bolsa Família para os mais novos. Né? Tem essa trade-off, às vezes, que coloca aí na literatura. Então, você faz essa avaliação. São aliados os gestores para entender e divulgar o processo, então isso aqui auxilia até o processo de gestão, né, quando está bem claro. A sociedade mesmo, isso aqui foi tocado também na primeira sessão, né, também componente de transparência. Isso aqui pode ajudar a transparência. Né? Não adianta nada você ter muito número lá, se você não entende como aqueles números foram. Tem um monte de conta pública, mas eu não entendo como, né? Qual é a cadeia de resultados para ela, qual a cadeia, né? Cadeia lógica para ela. Isso aqui deixa isso mais claro. Né? Pode seja ainda difícil. No entanto, no Brasil são muito pouco utilizados. Marco lógico e desenho lógico, né? Pelo menos nos projetos que eu vi, que o Bolsa Família mesmo não tem né? Ele tem um projeto estruturado, mas ele não tem um marco lógico talvez bem definidinho assim. Né, que seria prever
Posso estar falando bobagem, depois vocês me corrigem durante o mesmo. Marco lógico e desenho do programa são importantes para a implementação da avaliação, pode ser desenvolvido no âmbito do planejamento, por isso que eu fiz aquela, no começo. Não é nenhum segredo, é difícil, mas não é nada difícil. É difícil, mas é fácil, né? Tipo aquele presidente do Corinthians, né? Mas ele não é nada impossível, né? Tipo, acho que é só você entender, é colocar as coisas no papel mesmo, né? Explicitar quais são as etapas do projeto, quais são as etapas das atividades, da implementação, né? Informação essencial aos envolvidos no projeto, né? Então ele coloca aos envolvidos, até para, às vezes, quantas vezes a gente não faz um negócio que está meio confuso, vou colocar aqui no papel e a gente, né, esclarece muitos pontos. Então, seria na avaliação, como já disse, apesar... fica o mesmo slide, né? Fiz o mesmo slide 2 vezes. Mas, cadê? Não tem umas conclusões? Essas são as conclusões, né? Apesar disso tudo, elas são pouco aplicadas, né? Eu acho que teria muito a ganhar em aplicar o desenho macrológico para o Brasil e para vários programas, né? Até os programas mesmo que a gente atua. Às vezes não tem tempo, o programa já está em ação e você tem que dali para frente, e não desde o início. É isso, pessoal, muito obrigado. E é meio curtinha a apresentação, agora mais tempo, dá mais espaço para as perguntas e comentários. Passo a palavra então para a professora Marília, ganhar um tempo extra. Se quiser falar um pouco a mais, a gente está ganhando tempo. Por favor, Marília. Boa tarde a todos. Bom, já que eu tenho um tempinho a mais, vou tecer alguns comentários. Depois eu tenho uma questão para o Vitor, questão um pouco maior, assim, que eu fiquei um pouco em dúvida. Minha área de estudo não é a fase de formulação de política, eu trabalho mais com avaliação, mas não dá para dizer, né, que as 3 dimensões do ciclo da política estão desconectadas. É impossível falar em avaliação se não se pensar em formulação, se não pensar em marco lógico, né, que foi o que o colega apresentou. Eu vou falar um pouco também, levando em conta as apresentações anteriores, que eu acho que é importante, né? Hoje pela manhã alguém fez uma pergunta para a professora Márcia, eu acho que em função do tempo ela acabou não respondendo. Ela perguntou, afinal de contas, o que é avaliação, né? E eu gostaria, não vou responder por ela, mas eu gostaria de fazer alguns comentários sobre isso, né? A primeira coisa que a gente tem que ter claro quando a gente está falando em políticas públicas e falando em avaliação é de qual avaliação a gente está falando, né? Considerando que o ciclo da política pública envolve as 3 dimensões, de formulação de uma política, a de implementação e, por fim, os resultados que deveriam ser avaliados, né? Nós temos a avaliação presente nesses 3 momentos, ela deveria estar presente nesses 3 momentos, né? O primeiro momento seria, então, o processo decisório. Qual tema, qual problemática vai entrar na agenda dos políticos para se transformar num programa, né? Ou num projeto. Tá? Projeto tem um escopo menor, mas enfim, num programa. Eu diria que, complementando o colega, o Vitor, vontade política é necessário, mas não seria suficiente. Tá? É claro que um tema que vai entrar na agenda para se transformar numa política, num projeto, uma política pública de maior escopo, ele depende também de uma série de outros fatores, né? Não só a vontade política, a própria pressão da opinião pública, a questão dos recursos, óbvio que é fundamental. Mas é claro que nesse processo decisório de definição do que vai se transformar numa política, num programa, entra também um jogo de interesses nesse processo decisório que envolve também diferentes dimensões, não só a vontade política. Ela é importante, necessária, mas não é suficiente. Então eu estava falando que nessas 3 dimensões do ciclo chamado pela literatura, né, do policy cycle, a formulação, a implementação e a fase dos resultados, né, a avaliação deve estar presente. A avaliação deve estar presente na decisão. O que vai se transformar numa política pública? O que vai se transformar num processo? Num programa, perdão. Esse momento foi uma avaliação, né, que seja uma avaliação em termos de recursos, temos ou não recursos para implementar essa política. Então, a avaliação já entra aí também. Né? Uma vez formulada a política, a implementação dessa política, deveria haver uma avaliação do processo de implementação.
Inclusive, a avaliação de processo é uma dimensão da avaliação também. Né? Essa política está caminhando de acordo com o que nós prevíamos no nosso marco lógico ou não, né? Quando tiver, né? Porque às vezes não tem marco lógico, como disse o colega. Então, a fase da avaliação também entra no processo de implementação, que é a avaliação de processo que a gente chama. E por fim, então, aquilo que eu tenho trabalhado mais, mas que não é dissociado, né, das outras duas dimensões, a avaliação dos resultados. Né? Esse programa teve um impacto na sua principal variável dependente, seja o que for, controlar a natalidade, a mortalidade infantil, o número de internações, né, sobre algum problema de saúde, qual que é a minha variável dependente. E a independente é sempre, né, existe programa, não existe programa. Né? O programa é sempre a variável independente. Então, eu diria que a avaliação de impacto, né, que é o que a gente fala muito, avaliação de resultados, é uma avaliação importantíssima, mas ela é uma dimensão. Se ela não for acompanhada das dimensões anteriores, ela vai ficar até muitas vezes sem sentido. Amanhã a gente vai apresentar nossa experiência aí com o Inverno Gaúcho, né? A gente chegou a essa conclusão. A gente começou pelo mais difícil, que é a avaliação de impacto. E chegou à conclusão que faltava a avaliação de processos aí também. Mas como foi uma experiência piloto, tudo é um aprendizado. Né? Bom, a ideia, assim que me vem ouvindo a fala do colega, do Vitor, né, é que me parece que existem raros casos em que as políticas ou os programas eles apresentam um marco lógico bem definido. Né? Grande parte das políticas e programas acontece muitas vezes, né, a partir de uma arena de conflito, como eu falava antes, e que muitas vezes são feitos para sanar problemas pontuais. Daqui a pouco a mídia, o Jornal Nacional está dizendo que existe um problema de segurança. Para ontem tem que lançar, né, uma nova política nessa área. Então, às vezes não há nem discussões, que dirá então um marco lógico. Né? Sem essa fase de implementação, onde nós programamos então que resultados nós queremos, qual vai ser o público-alvo, qual vai ser o ponto de corte para definir quem vai ser o público-alvo, há recursos, não há, a implementação já fica, né, prejudicada de antemão, então, se na fase de formulação não há essa definição. E, muito logicamente, que a fase de avaliação, que seria, né, a fase de avaliação de impacto de resultados, se não for definido já na fase de formulação, que essa política vai ser avaliada, quando nós chegamos lá na parte da avaliação de impacto, fica muito difícil fazer milagres. Né? A gente pode ter uma vasta gama de dados para a gente poder medir impacto, mas se o programa, o projeto não foi desenhado para ser avaliado, a gente tem que ser muito criativo. Tem que ser criativo sempre, mas nesse caso pior ainda. Né? Então, como a maioria das políticas não é desenhada para ser avaliada, na hora de chamar o consultor, o professor para ajudar na avaliação, né, a gente tem que dançar conforme a música, ver o que a gente tem que é possível avaliar. E aí vem a minha questão que eu vou fazer para o Vitor, enfim, né, entre desenho de programa e desenho de avaliação. Né? Me parece que tu fizeste aqui uma distinção. Desenho de programa é uma coisa, desenho de avaliação é outra. Eu acho que são momentos distintos, mas interconectados. Não é? Eu muitas vezes eu posso dizer que um programa não teve impacto, mas o problema não é que o programa não tem impacto, tem meu desenho de avaliação que está incorreto. Então eu não tenho subsídios suficientes, até mesmo dados secundários estão defasados, eu digo que não teve impacto, eu estou chegando a uma conclusão que é incorreta, porque meu desenho de avaliação, ou os instrumentos que eu tenho para avaliar são deficitários. Né? Então, a minha pergunta para o Vitor é essa, de distinguir, ajudar o público a entender, né, a diferença entre desenho de um programa e o desenho de avaliação. Estão, como eu disse, interconectados, mas seria interessante deixar mais clara essa distinção para quem está na plateia aqui. Né? Por fim, eu queria fazer dois outros comentários antes do colega responder, né, sobre os efeitos não previstos. Né? Eu lembro de um exemplo, eu não lembro o que aconteceu, mas acho que foi na África, um programa para reduzir os vermes entre as crianças. Né? Aí foram avaliar o programa e concluíram que tantas criancinhas que participaram do programa como as que não participaram reduziram os vermes. Era um efeito não esperado, que as crianças conviviam com as outras que estavam adquirindo bons hábitos de higiene, estavam com melhor saneamento, então reduziam os vermes de todas. Né? Nesse caso foi um efeito até muito bom, né? Mas poderia dizer, não houve impacto do programa, porque todas reduziram os vermes. Né? Outra questão com o Bolsa Família. Bolsa Família, para mim, é um dos programas mais complicados para se avaliar. Em primeiro lugar, porque ele é a fusão de 3 programas. A gente não pode esquecer, né, sem tomar partido por ninguém, que ele é a fusão de 3 programas que já existiam antes do governo Lula. Sendo assim, é muito difícil avaliar aquilo que é necessário para avaliação, que é o momento anterior ao programa acontecer. Tem 2 coisas básicas em avaliação de impacto. Eu tenho que ter um momento antes do programa, após o programa, quem participa do programa e quem não participa. Desenho básico, fase experimental. Amanhã a gente vai falar mais nisso quando falar sobre o Inverno Gaúcho. Então, o programa Bolsa Família, que pese o fato que tem um investimento grande, ele tem que ser avaliado, claro que sim, a sua avaliação já tem
problemas por isso, né? Não é culpa dos avaliadores, mas enfim, né? Não estou dizendo que ele é bom ou ruim. E outra coisa que me veio aqui agora, eu fiquei sabendo que uma das avaliações do Bolsa Família demonstrou o seguinte, que as crianças que são beneficiárias desse programa sim estão frequentando mais a escola, porém reprovando mais. Então, temos que discutir isso, né? Fazer isso. Ótimo. Estão frequentando mais a escola. Era a meta, o objetivo do programa era esse. Mas o que está acontecendo com essas crianças? Né? Estão reprovando mais, então alguma coisa não está bem. Né? Então, isso é algo que a gente deve também pensar. O colega levantou um ponto muito importante da questão da viabilidade econômica. Né? Eu posso dizer que o impacto do programa é maravilhoso, mas custa muito caro. Né? Aí eu me lembro sempre de um exemplo. Né? Existe uma vacina que a gente só encontra em... Se já mudou isso, me avisem, tá? Eu sei que eu tenho criança pequena. Uma vacina que é contra um pneumococo lá, R$500 a dose, tá? Aí a questão não sai mais barato, então, para o governo pagar essa vacina para as crianças, ao invés de pagar as internações, né? Seria uma pesquisa interessante. Quantas internações por ano tem de pneumonia? Só no Rio Grande do Sul, no inverno deve ser muito, né? Então, esse seria um exemplo da questão da atividade econômica. E por último, um último comentário, depois passar a palavra para o colega, em relação à questão que a própria Marta falava pela manhã, né? Tudo é muito bonito no papel. Né? Eu tive essa experiência agora, eu orientei uma aluna de mestrado que avaliou um programa, a doutora Sorais estava na banca, inclusive, né? Viva Criança. Um programa meio esquecido, mas que é um programa importante no governo. Eu acho que colocar no papel é necessário, concordo plenamente com o colega, porém não o suficiente. Porque, como a gente está lidando com a realidade social, tudo é um processo. Né? O que está no papel pode ser muito interessante como marco referencial, mas a gente sabe que os atores estão mudando, e o grande exemplo que eu vejo como entrave para essa questão do que está no papel e do que está acontecendo na prática, é que nas 3 dimensões do ciclo da política pública, que eu falava antes, formulação, implementação e avaliação de resultados, muitas vezes os atores não são os mesmos. Quem formula não está na implementação, quem está na avaliação não sabe bulhufas da implementação, né? Grande dilema. É importante o consultor externo, ou não é, né? Ou a própria Marta tem um artigo que ela fala que o bom seria externo e interno junto, né? Um mix, né? Então, o que dá no papel é importante, necessário, mas de maneira nenhuma é suficiente, né? Porque a gente sabe que as dinâmicas, os atores que estão no momento já não estão mais, né? E isso gera entraves no próprio processo de avaliação de impacto, no caso, né? Então, eu deixaria a pergunta para o colega, né, sobre a distinção entre desenho do programa e desenho de avaliação. Seria isso. Vou passar a palavra para o Vitor, só lembrando que a partir desse momento a gente está, as meninas estão recolhendo as perguntas, devem ser feitas por escrito. Vitor. Muito obrigado, Maria, pelas colocações. Não foi só apenas uma pergunta, mas vários pontos, né, que eu vou tentar comentar. Então, são vários tipos de avaliação mesmo. Né? Você avalia, não é só resultado, você avalia, né, processo, avalia a implementação, avalia, né, até mesmo o marco lógico, você pode ver se ele está certo, se ele está correto. Né? Então, são vários temas de avaliação e tem que ser enfatizados também. Sobre a vontade política, né, pressão pública e tudo mais, considero que, né, esses fatores influenciam a vontade política. Talvez falta mesmo para mim aqui uma definição mais estrita do que seria vontade política ou não. Mas eu estou falando, quando, né, tipo, imaginemos aqui, o Lago Jaíba, né, tipo, inundou, destruiu algumas casas, né? Isso aí nem precisa muito de vontade política, porque nenhum político vai se negar a prestar ajuda, né? Isso é coisa mais de, né, política pública mesmo, do Estado, né? Tem que ajudar as famílias que ficaram desabrigadas, né? É incontestável. Mas o cara pode falar, não tem recursos, né? Né? Se não tivesse nessa ponta vontade política, eu acho que não seria feito, embora em alguns casos isso não impeça o surgimento de políticas, né, que sejam imediatas, de cunho imediato, ou citou o negócio de segurança pública, pode influenciar a imprensa e assim se faz um programa, né, a toque de caixa. Muitos programas são feitos. Né, mas antes disso tem que ter, né, alguém colocando, faça-se, né, tem que dar o cúmplice. Né, avaliação
entra na definição dos problemas também, né? Essa avaliação de processo, de resultado, ela pode ajudar também, né, a você identificar, acho que eu falei aqui, né, não há muito avaliação de marco lógico, não há muito marco lógico estruturado, não tem desenho lógico estruturado. Eu acho que isso também é uma afirmação meio forte que a gente teria que ver, né? É meio de feeling, assim, tipo, teria que talvez, quais são os que realmente têm isso bem definido e quais que não têm, né? Talvez enumerar quem que já fez avaliação de processo, mas aqui no Brasil eu não estou lembrando de nenhum caso agora que tenha avaliado o processo, né? Implementação. Avaliação de impacto a gente conhece já, assim, ainda são poucas, mas conhece muitas, né? Já tem muita avaliação de impacto. Mas de processo, assim, não tenha visto nenhuma. Porque muitas vezes a gente nem toma conhecimento do que não deu certo, né? Não deu certo, o programa não vingou, então ninguém fica sabendo que existiu. Em algum momento ele existiu. Sobre a pergunta, né, propriamente, que é comparação de avaliação e programa, que eu coloquei o desenho, né, de avaliação e o desenho de programa, realmente são coisas distintas, né? Desenho de avaliação é como você vai, né, avaliar, o que você vai usar para avaliar aquele programa que já está implementado, ou às vezes antes de começar a implementação, mas você tem um projeto de avaliação, enquanto que o projeto, né, o desenho do programa é um desenho para aquele programa ser implementado até chegar no resultado final. Muitas vezes isso pode se conversar. Existem casos onde o desenho do programa, o próprio Progressa que foi citado aqui, não sei se vocês conhecem com mais detalhe, o Progressa ele sorteou aquelas cidades no México aleatoriamente, né? Então, alguns vão receber, outros não, né? Isso foi um sorteio criado com princípio de avaliação, para ver se já, né? Você pode falar, isso não é legal, né? Tipo, o meu vizinho recebeu, eu não recebi, e isso foi um sorteio. Mas, por intuito que você estava querendo verificar se aquilo dava certo ou não, né? Fez meio como um experimento. Né? Então, isso entrou na definição do programa. O programa inicialmente vai ser assim, depois, se der certo, se amplia. Né? Então, já na definição você tinha esse sorteio de cidades. Outro comentário que seria legal dos efeitos imprevistos, né? Esse programa dos vermes é um programa bem famoso até. Eu esqueci o nome dos autores, mas é em Moçambique, né? E realmente ele tem um caso curioso, porque, sem falar isso que a Maria falou, tem também o quê? Tipo, lá eles só davam vermífugo para as crianças continuarem indo para o colégio, né? E tinha também grupos de comparação e grupos de controle para avaliar se o impacto estava dando certo daquele vermífugo ou não. Aí o que aconteceu é que, ok, você dava vermífugo para as crianças e elas frequentavam mais escola, mas isso piorava o rendimento delas, porque, dado que elas estavam tomando vermífugo, elas iam sempre na escola, mas matavam sempre, né? Matavam de aula sempre. Então, quer dizer, não resolvia o problema, você tinha que dar vermífugo quase sempre, porque ela pegava o verme de novo lá na casa dela, né? Então, é um programa que fica, no longo prazo, ele fica inviável, né? Se deixar essas crianças frequentando a escola. Também em relação à frequência, o Bolsa Família, o que me fez pensar, falou aqui, né? O Bolsa Família tem mais crianças frequentando a escola, mas repetindo mais. Existem no Brasil, existem vários programas, aí o que me fez pensar também que os programas eles podem se comunicar, né? Existem vários programas de não repetência no Brasil. Você pode, em Minas Gerais tem, em São Paulo tem, né? Mato Grosso, se não me engano. Alguns estados têm um programa de progressão continuada. Você pode questionar se é bom ou ruim, né? Tem um estudo na EST falando que
apesar, né, você coloca crianças, você deixa as crianças na época da USP, né? Você deixa crianças na escola que elas repetiriam se não fosse esse programa de progressão continuada, mas no final, como esse aluno evadiria, se caso ele tivesse sido reprovado, é melhor, né, na soma final, é melhor deixar ele na escola, porque pelo menos ele vai conseguir a escolaridade máxima final, né, ou então pelo menos concluir o fundamental, né? Que isso, bem ou mal, né, tipo, no mercado de trabalho, o cara não vai conseguir distinguir se ele fez um médio com, né, ensino médio com progressão continuada ou não, né? Então acaba ganhando, né? Embora isso não esteja considerado no artigo dele, mas tem uma consideração de retorno econômico que faz, é melhor deixar esses alunos, mesmo que ele tenha perda de rendimento, é melhor deixar eles continuando na escola, né? Então eu acho que isso, junto com um outro programa, possa, né, com Bolsa Família, mais esses seriados, né, tem que cercar o problema. Às vezes as soluções são, a gente fica meio assim, né, tipo, as soluções são meio paliativas, mas tem que ter um projeto para a solução maior, enfim. Acho que é isso. Tá certo, não sei se eu respondi a todas, mas posso comentar mais aqui. Eu queria comentar, talvez o pessoal não saiba, Progressa e Oportunidades é o mesmo programa. Tá? Que hoje de manhã a professora Marta falava em oportunidades. E quando trocou o governo do México, ele mudou de nome. Progressa e Oportunidades é o mesmo. Inclusive, o Progressa era interessante, eu li sobre esse projeto, ele foi experimental. E dentro de um corte, né, de renda, as comunidades foram sorteadas, né? E foi avaliado por qual organismo internacional que avaliou? Eu me esqueci. Bom, enfim, é um exemplo bem interessante, assim, não estou dizendo que é para comparar com o Bolsa Família, mas de desenho de avaliação. Eu tenho até um material em espanhol, quem quiser, muito em inglês, mas que explica a avaliação. Eu só me lembrei de um outro caso do Bolsa Família, agora que o pessoal que não gosta, né, do programa, dizendo, não, olha só, estão recebendo esse dinheiro e as mães estão deixando de trabalhar. Que absurdo! Aí os defensores do Bolsa Família, que bom, estão ficando em casa com os filhos. Os filhos não estão a Deus dará, né? Na rua, por aí, porque aqui no Brasil não tem escola integral, né? Então, é uma coisa boa que elas estão deixando de trabalhar. Elas podem ficar mais tempo com os filhos. Quer dizer, sempre a gente vai ter uma maneira de avaliar, né? Entendendo o ponto de vista. Interessante. Aguardando as perguntas. Enquanto isso, vou me permitir fazer uma questão para os nossos dois palestrantes e debatedores. A gente vê a importância, né? Hoje em dia no Brasil e talvez na maioria dos países não desenvolvidos, os programas são tocados por uma pressão popular, muitas vezes sem uma estruturação adequada. Acho que essa é a regra, né? A maioria dos programas não são constituídos para serem avaliados e depois quando a gente vai avaliar, a gente tem toda essa dificuldade. Por outro lado, né, a gente sabe que existe um calendário político onde um governo entra, assume o poder e tem 4 anos para mostrar o seu feito, as suas realizações. Então, eu gostaria de ouvir um pouco sobre assim, como tentar mixar isso, né, e como fazer com que essa questão da estruturação de programas melhor estruturados, programas que partam por um diagnóstico correto, que focalizem em público-alvo, sejam desenhados de maneira lógica e que, por fim, sejam avaliados e feitas as correções, como compatibilizar um pouco essa situação. Isso foi comentado aqui já, né? Acho que na apresentação da professora Martarete, um programa que está funcionando, né, dificilmente ele vai ser retirado né, ele já entra para os benefícios sociais incorporados. Ele fica, né, ele já entra no projeto do próximo governo, independente de ele ser o governo da situação ou não. Né? Isso é uma coisa positiva, né, para o país, caso o programa não seja realmente, digamos assim, tipo, não tenha um viés, né, de populista ou coisa desse tipo, que seja um programa realmente pro bem, né, digamos assim. Sobre essa questão, né, tipo, eu acho que quando está
mais claro o que o projeto anterior fez, né, você pode discordar de pontos específicos. Eu acho que isso aqui pode mudar, isso aqui pode melhorar, né, mas não reformular o projeto todo. Né? Então, os projetos caminhariam assim, com uma certa continuidade. Né? Você mudaria alguns pontos que não funcionaram ou que estão em desacordo com a linha mais geral, que você pode fazer um plano, né, de política diferente. Ó, a situação agora é essa, outra, e vamos fazer, né, um outro, ou então, tipo, né, agora voltamos um pouco ao welfare state, né, por causa da crise, né, mas essas coisas determinam, sim, política pública, né, não estou negando isso, mas quando você tem isso esclarecido ou isso explicitado, eu acho que fica mais fácil para os programas decidirem se continuam ou não. Uma coisa que eu esqueci de considerar é que lá nos Estados Unidos eles parecem que tem uma obsessão, né? Cada secretaria, antes de implementar o projeto, eles fazem esse marco lógico. Eu não vou dizer que todas fazem, mas eles têm essa cultura mais um pouco arraigada, né? De fazer, não, eu quero fazer isso aqui, determina, né, o marco causal ali para eles, o que vai funcionar, o que não vai, e uma série de programas, às vezes programas até pequenos, né? E mesmo assim eles fazem um projeto com um marco e essas coisas, né? Tem um site Expect More, né, .org, que eles listam lá todos os programas que existem para todas as secretarias e ministérios, né, dos Estados Unidos. Então você pode ver o acompanhamento de tudo. Né? Então é isso que talvez falta um pouco. A gente não tem uma cultura de avaliação ou de implementar as coisas num caminho já que facilite a avaliação. Né? Até mesmo para uso político, por que não? Né? Tipo, se deu certo, eu acho que tem mais que divulgar mesmo. Né? Tá aí para isso. Né? E essa alternância é saudável também. Né? Eu concordo, acho que fazer parte de uma cultura, estar na agenda, né, do ciclo da política pública, acho que está mudando. Eu concordo com o colega e com a professora Marta, que acha que está mudando. Só que eu tenho uma observação. Eu acho que nós ainda, em termos de Brasil, temos alguns textos, né, de avaliação, que tem uma tradição, concentrados em algumas áreas de conhecimento. Hoje, quando a professora Marta dizia, as metodologias estão aí, mas quem as domina? Não é? Quando a gente lê ou vê uma apresentação com modelos econométricos cheios de fórmulas, de sigmas e não sei mais o que, né, a gente não entende muitas vezes. Então, eu acho que a questão das metodologias estão aí, mas eu acho que em que pé de fato os cursos estão abrindo, de políticas, isso ainda é um começo. Né? Acho que a tradição de avaliação é concentrada em alguns, eu arriscaria dizer, em alguns eixos, né? Minas, São Paulo, por aí, porque tinha uma tradição nas ciências sociais de um contato muito grande com os Estados Unidos. Felizmente aqui está mudando, né? Mas eu acho que ainda, principalmente na minha área de conhecimento, né? Eu sou socióloga, não sei se tem alguns sociólogos por aqui, essas ferramentas ainda parecem um bicho de 7 cabeças, né? Que coisa difícil, nunca vou aprender a fazer isso. Né? Falando em avaliação de impacto, né? Em modelos econométricos, em estatística, né? Quando na verdade não é assim. Né? Não são coisas, qualquer redes mortal pode aprender e fazer sem grandes problemas, né? Mas são muito concentradas ainda, né? Em algumas áreas, geograficamente, alguns lugares, e as pessoas se apropriam do conhecimento. Muitas vezes, né, é difícil a democratização, a socialização desses conhecimentos, né? Mas ao mesmo tempo, fazendo uma meia-culpa, o pessoal da área de humanas não é chegado, não gosta, né? Acho que deveriam ser chegados sim, né? A grande prova é que a bolsa que eu tive a oportunidade, felicidade de ganhar lá do programa Vilmar Faria, hoje ela não existe mais, por falta de interessados em ir para o Texas estudar avaliação de políticas e métodos quantitativos, não havia mais demanda. Não é que não haja necessidade das pessoas aprenderem, que o pessoal tinha um pouco de medo e tal. Então, quer dizer, uma pena. A bolsa terminou, não existe mais, porque a minha turma foi a última, não havia interessados. Né? Eu acho isso uma lástima. Então, mas ainda digo, tem centros aqui, já bastante avançados. Concordo com a professora Marta, as metodologias estão aí, mas acho que isso ainda é um entrave. As pessoas se tornarem mais abertas a esse tipo de metodologia, de conhecimento. Estou falando mais da avaliação de impacto aqui, tá? Que é que exige mais um ferramental mais estatístico mesmo.
Temos duas perguntas aqui. A primeira bem genérica, talvez fosse pauta de um outro seminário. Na execução de um programa-projeto, como analisar a influência dos recursos humanos no resultado? E uma outra mais específica, direcionada ao Vitor. Você considera viável a elaboração de desenho e marcos lógicos para avaliação de programas durante a elaboração do plano plurianual? Ou seja, para cada um dos programas previstos no tempo existente para a construção do PPA? Só anotar aqui. Essa última eu vou responder primeiro, né? E a outra... Bom, sobre se é possível fazer um desenho marcológico para enquanto o PPA está em andamento, né? É claro que sim, eu acho que o que eu coloquei aqui é o ideal, né? Mas o ideal não pode impedir a gente de avaliar algo que já está sendo feito, ou né, avaliar algo que está por terminar, ou desse tipo. Né? Eu acho que você tem que trabalhar com o que há e, né, fazer da melhor forma possível, daqui para diante. Sobre como avaliar a presença, né, a influência do recurso humano no resultado, o recurso humano é muito importante. Ponto, né? Mas como avaliar isso é a questão, né? Talvez ou uma mesa específica para isso. Eu sei que influencia bastante qualidade técnica, capacitação técnica de quem está, né? Quem está avaliando ou quem está implementando mais especificamente, né, as políticas públicas, conhecimento na área, essas coisas contam sim. Agora, mensurar o quanto isso é impacto no resultado, eu acho que com o marco lógico você consegue desenhar. Será que é esse ponto que está influenciando? Né? Aí você pode responder sim ou não. Agora, medir o quanto, se esse ponto influencia e o quanto que ele atrapalha ou ajuda, acho que aí é mais difícil. Né? Sei lá, profissionais qualificados em determinada área, quanto que eles incrementam? Eu estou trabalhando com uma área lá que tem a ver com a agricultura, né? A gente tem profissionais técnicos da área, né? Agrônomos, etc. Eles são muito importantes, eles difundem conhecimento, né? Em várias etapas do processo agrícola produtivo. Agora, quanto que daquilo ali, que o incremento da produção é devido a isso, eu acho que é bastante, mas o quanto é mais difícil. Mas o que é importante Em relação a essa questão, eu pensei numa outra dimensão, não só a questão da capacidade técnica relacionada com os recursos humanos, mas também a questão dos conflitos, né? A gente lida, às vezes, em diferentes escalas. Como eu dizia, quem formula, quem implementa, a comunidade, né? Pensando em determinado tipo de programa que envolve agentes da comunidade, às vezes existe um conflito entre o técnico e aquele que é o agente da comunidade, então isso pode atrapalhar um processo também, né? E na hora de avaliar o resultado pode não ser o mesmo, né? E aí eu diria que existe um grande dilema que hoje a fala da professora Marta me fez pensar. É óbvio que existem as peculiaridades de cada caso, né? Se eu estou trabalhando em escala municipal, eu tenho um programa em nível nacional, estadual, pode ser que no município o impacto seja um, no outro seja diferente, em função justamente dessa relação, né? Gestores, implementadores, comunidade. Isso envolve uma série de outras esferas, desde de conflitos, que às vezes não tem nada a ver com a capacidade técnica, os técnicos podem ser muito capacitados, mas existe uma série de conflitos que estatísticas não dá conta de tudo, né? E que seria interessante, talvez, estudos comparativos em escala menor. Aí a gente entra no dilema da metodologia, né? Se eu tenho um estudo em escala menor, onde é que entra a validade externa? Em que medida eu posso generalizar os meus resultados? Então, sempre vai ter, né? Nunca vai ter uma situação ideal. Mas se eu quero captar, né, essas peculiaridades, isso aconteceu, a gente vai falar amanhã na avaliação do programa IBR Gaúcho, que o pessoal que estava dentro da gestão sabia, mas aqui nessa coordenadoria, no município, acontece isso. Eu, como consultora lá, que estava fazendo os modelinhos econométricos, não tinha noção desses conflitos, né? Então, são coisas que muitas vezes não tem como mensurar, né, da forma que vocês estão pensando, mas que certamente tem um impacto, ainda que não mensurável, mas vão ter impacto sim nos resultados, isso com certeza, a gente não pode perder de vista essa dimensão.
Gostaria então de agradecer a presença de todos, em especial aqui dos nossos palestrantes e debatedores, entregá-los a eles o certificado. E amanhã voltaremos no seminário às 9 da manhã, iniciando com a palestra A Importância da Avaliação Ex-ante e a Experiência de um Programa para a Juventude. Obrigado e boa tarde a todos.